sou a Júlia Neves e estamos mais um GestCast. E hoje eu tô com um convidado não menos brilhante do que normalmente os convidados que a gente recebe aqui no GestCast, que é pra gente conseguir, né, na verdade, dividir um pouquinho, né, da tamanha experiência que eu tô aqui com esse super profissional da minha frente e podermos ajudar um pouquinho a vocês, profissionais de saúde, a vocês, pacientes, né, que, enfim, às vezes não tem a oportunidade de poder conversar com alguém que entenda muito bem desse assunto. E o assunto hoje, né, é super engraçado, porque, assim, eu já logo pensei assim, sabe aquela aula de ética na faculdade que ninguém fica? Sabe aquela aula que a gente precisa de aprender coisas super importantes para a nossa profissão, né? Até como profissional de saúde, para a gente poder entender até onde vai nossos direitos, até onde vai os nossos deveres, para os pacientes também, né? Então estou aqui com o Dr. André Porto, que entende muito desse assunto, primeiro, porque ele já é diretor técnico do hospital há muitos anos e dentro de uma complexidade hospitalar, né, André, muitos problemas desse tipo acontecem. Então eu acho que a gente vai poder ter uma conversa muito leve e entender assim que como que as coisas podem ser resolvidas, né, como que foram situações curiosas e que a gente entender realmente como tudo isso está acontecendo, porque nesse mundo de hoje, né, as pessoas elas estão com mais dificuldades emocionais, estão um pouco mais agressivas, né? E vem essa rede social aí, tanto para os profissionais que têm, às vezes, podem usar determinadas coisas, não podem, ou os pacientes vão, de repente, usar a rede social para poder agredir algumas pessoas, até onde tudo isso acontece, né? Mas de uma maneira muito descontraída a gente vai conversar sobre isso. E além de tudo, né, o Dr. André, né, além de um excelente oncologista, né, que a gente também pode conversar um pouquinho sobre isso, ele também agora, né, ele estava com a gente, estava conversando aqui antes dele começar a ingressar nessa nova faculdade, que é a Faculdade de Direito, ele já fez, né, na verdade, algumas especializações em Direito Médico. Então, assim, se a gente precisa aprender esse assunto, porque a gente precisa, a gente está aqui com a pessoa certa. Obrigado. Obrigada, André, pelo seu tempo. Eu sei que você divide muitas funções, né? Além de todo esse estudo seu, né? Como diretor técnico lá do hospital, né? Respondendo a todos esses pareceres, estando sempre à frente, entendendo tudo que está acontecendo, tentando, assim, eu vejo, assim, você, eu acho que é uma função perfeita, porque eu vejo você como uma pessoa tão sensata, e eu acho que para estar nessa posição, o mais importante é a sensatez, né? A gente entender que essa fúria ou tudo isso vai passar com determinadas medidas que ele vai contar pra gente poder aprender a ser sensato assim como ele. André, assim, pra gente começar, né? Primeiro, como que surgiu esse interesse seu de repente, veio através mesmo das suas questões do hospital? Como que veio esse interesse de tentar se especializar um pouco mais nesse direito médico? Eu acho que assim, na verdade, a partir do momento, né, que eu entrei na direção técnica, né, da instituição, eu comecei a me aproximar muito do departamento jurídico do hospital, né? E aí, vários pareceres, e a interação realmente entre a parte médica e a parte jurídica, ela estava meio capenga, no sentido assim, quer dizer, o advogado, ele não sabe tanto termo médico, né, o técnico de saúde, e o médico também não sabe tanto. Então, assim, eu vi esse elo assim, eu falei assim, calma aí, acho que eu vou entrar nesse negócio. E aí comecei, assim, me aprofundar, estudar, fiz a faculdade de Direito, né, terminei, fiz, né, prova da OAB, aquelas coisas todas. Então, assim, tá tudo com louvor. Tudo. E aí, hoje, assim, óbvio, você consegue ver de maneira muito mais clara, né? E lastreado por esse ensino, né, legal de direito, você vem com uma carga de ética muito grande, né? Assim, o entendimento das relações pessoais, né? Então, é basicamente dentro desse caminho que se originou, né? Então, esse desejo, né, dessa conjunção, porque é super curioso, né, porque normalmente, né, parece que são mundos opostos, exatamente o que você falou. Então,
assim, né, a gente como profissional de saúde, às vezes quando a gente vai conversar com um profissional mais da área do direito, até quando a gente começa falando muito sobre a nossa parte, já percebe que já começa a ficar impaciente. mas vamos acelerar. E eles, quando começam a falar muito dessa parte de lei, a gente fala assim, mas você precisa de mim pra isso? Então parece que realmente fica um gap ali, né? Ficou. A conversa fica muito sem essa fluidez. Justamente. Desse entendimento, às vezes, que as coisas precisam de se entrelaçar para serem resolvidas da melhor forma. E foi justamente isso. Então, assim, na verdade, esse espaço, né, existia e eu ocupar assim, de maneira técnica, né, me aperfeiçoar, obviamente, para estar ali. E eu acho que até para poder já fazer com maior primor o que a sua demanda ali dentro, né? Então eu acho que veio de uma necessidade sua mesmo de conseguir fazer aquilo de uma maneira mais primorosa. Com certeza, eu não consigo fazer assim as coisas, né, mais ou menos, né? Então assim, você entendeu que estava faltando esse elo da comunicação, né? Então, e aí você resolveu dar o primeiro passo, porque vai que o advogado ia ter que fazer medicina, aí você achou que ia ficar puxado, né? Acho que sim. Eu até sugeri a alguns colegas, mas não quiseram não. Será que você não pode fazer medicina pra gente poder conversar de igual para igual? Pois é. Ninguém teve esse interesse, só você. Justamente. E aí eu percebi justamente isso que você falou, que esse impacto, né, assim, nos processos, né, nas interações entre, né, os clientes, os pacientes e os profissionais de saúde, a instituição, isso foi meio que se acomodando, porque, né, eu comecei a traduzir assim para para outro, que assim, começou a conversa a ficar mais... Ficou, porque senão ficava naquela situação armada, né? Assim, dos dois lados. O cliente, o paciente, né? Ou a própria instituição, um armado de cada lado, e você não chegava a lugar nenhum, né? Então, as duas partes. Né? Eu acho que isso assim, foi enriquecedor para mim. Com certeza para todo mundo que convive com você, né? Todo mundo agora vai querer um advogado que entende, né, na verdade, desse momento, né, dessa parte médica. André, aproveitando um pouquinho esse ensejo, eu acho que antes da gente chegar nesse lugar, que é o processo que ninguém quer, né? Eu acho que tem uma coisinha que anda comigo a todo momento, que é o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente vai lá dar aula lá de ética, que todo mundo foge, que todo mundo acha um saco, porque é a sensação que tá ali falando o óbvio, que todo mundo sabe, teoricamente, né? Aí ele vai lá, não, porque você não pode apertar o bumbum do seu paciente. Gente, não pode. Não, é óbvio, entende? Então, tem coisas que parece que ali, não, você não pode falar palavrão, ou você não pode... Enfim, a conduta ética, até quando é passado por um profissional, né? A sensação de que é o óbvio que está sendo repetido, e aí as pessoas às vezes não têm paciência. Mas eu sou muito do que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes as pessoas se perdem exatamente no óbvio, né? E essa dificuldade de até onde vai o meu direito, até onde vai o meu dever, às vezes ali no óbvio é que se perde, né? Então, assim, como que é isso, até pra gente poder entender assim, de uma maneira assim, bem... sou um profissional de saúde, ou sou um paciente, até onde vai o direito de um, onde começa o outro? Eu sei que é muito amplo, mas você estava falando uma coisa comigo antes que eu achei super interessante sobre aonde se classifica aquilo ali, até para poder, até o paciente entender aonde que ele vai procurar os direitos dele, até onde o profissional vai entender, né? Como é que isso funciona, só para a gente se situar nesse universo? Eu acho que assim, a relação, né, dos profissionais, né, de todos eles, né, que envolvem cuidados de saúde, eles são baseados em princípios humanísticos, né? Então, de certa forma, quando eu vejo assim, não, a gente vai estar humanizando, ou falando assim, como assim? É óbvio, né? Assim, né, é a sua convivência de trabalho, né? Assim, você tem que saber que você está para você está atender, né? Então, com uma necessidade específica, assim. Eu acho que basicamente esse entendimento da necessidade do outro, seja ele, né, quem for, e você como um profissional de saúde, né, dentro da expectativa de alcançar e de se satisfazer profissionalmente. Eu acho que muito do que a gente vê hoje em dia dentro dessa questão bélica, né, de atritos, é às vezes profissionais que talvez não estejam engajados dentro da profissão, né, com pacientes com uma demanda muito alta, expectativa né? muito alta. Então, acho que chegam ali com aquele emocional também, já querendo que aquela pessoa ali
resolve de um tudo. Justamente. E eu acho que o emocional dos dois lados, às vezes, não está bem trabalhado. E aí a ética se perde ali no meio daquilo Sem dúvida, tudo, o óbvio se perde, né? Porque, de certa forma, assim, viver, né, em ética no mundo atual é muito difícil. Vou te dizer que, assim, eu sempre falo com os meus amigos, com os meus colegas, assim, nunca sustente, né, uma coisa dentro de quatro paredes que você não possa sustentar fora. É isso, eu acho que assim, se a gente conseguir caminhar, né, basicamente com todas essas nuances de respeito ao próximo, né, entendimento do limite, né, de suas técnicas, sabendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E assim, óbvio só que... isso é muito difícil. Isso que eu estou te falando. Porque as pessoas, às vezes, elas erram exatamente aí. Porque ela quer fazer, não, sua profissão, está escrito ali que você... Sem dúvida. É claro o que você pode fazer. Sem dúvida. Então, se você der um passinho para fora, você já está entendendo que você está fazendo errado. É antiético. Ou você está fazendo alguma coisa que não é da sua profissão, né? É verdade. Ou você está sendo antiético com outro colega, ou você está sendo com o próprio paciente. Porque você está oferecendo uma coisa que o seu estudo, o seu diploma não te permite fazer. Então, na verdade, você já está cometendo um crime ali. Sem dúvida. E quem perde é a sociedade como um todo, né? Então, assim, a ideia da gente ter as limitações e os conselhos, quer dizer, a gente está falando também, né, de profissões, de muitos conselhos de profissões que foram regulamentadas nos últimos 50 anos aqui no Brasil, né? Então, assim, até então... E outras que foram regulamentadas pela medicina, muito, aí um conselho... Mas também na década de 50, na década de 60, então não foi muito... Entendi. Quer dizer, assim, até começou bem... na década de 60. Então, assim, até ali você vinha aquela situação muito, né, de cima para baixo, né, o médico, né, assim, e isso, de certa forma, óbvio que veio se perdendo, né? Hoje, assim, existe uma necessidade de você ter uma postura compartilhada mesmo, né? Até onde, obviamente, o paciente tem uma autonomia para poder definir sobre o entender. Então, acho que, assim, basicamente a gente ter a cartilha do conselho debaixo do braço, saber que aquilo ali é uma coisa que precisa ser seguida, né? Então, assim, aí a gente sai, com certeza, a gente sai daquele cenário contencioso que a gente fala, do direito que é o processo, que é aquela coisa toda, por um direito preventivo, né? Tanto do ponto de vista do paciente, que de certa forma é a parte mais fragilizada aí, né? Então, de certa forma, tem sempre um pouco mais de razão, vamos dizer assim, de acordo com cada circunstância, e o profissional de saúde, quer dizer, então hoje se a gente tiver assim, essa visão de prevenção, a ideia de você ter problemas, né, assim, legais é muito pequena. E aí começa com justamente aquilo que a gente estava colocando antes, assim, relação cliente-profissional. Eu acho que se você não constrói isso de maneira sólida, respeitosa, assim, chances de problemas crescem, né? Pensando nessa parte preventiva, de uma maneira prática, por exemplo. Então, se a gente tiver que ajudar o pessoal que está assistindo a gente pensar assim, para a gente, de repente, pensar de maneira preventiva em relação, nem sei se eu vou falar certo, por exemplo, em relação, aconteceu já isso várias vezes aqui na clínica, em relação a abuso. Por exemplo, o que poderia ser prevenido? Abuso sexual, talvez. Por exemplo, que às vezes eu já tive casos aqui na clínica de um profissional dizer que o paciente assediou ele em sala, e já tive de que um homem assediou ao profissional, enfim, principalmente, né, por as clínicas serem de fisioterapia. E eu acho que, enfim, tem várias outras partes, né, enfim, da parte de saúde, que tem muito contato e que às vezes as pessoas confundem. Sim, né? sim. Tudo que envolve relação humana... A pessoa confunde um pouco. Toque, então de repente, né, um profissional de saúde, ele precisa de encostar no outro, às vezes a pessoa precisa estar sem roupa. Então, enfim, como que a gente pode se prevenir? Então, de repente, alguém começou agora, isso acontece muito comigo, como que eu posso prevenir para que eu não sofra esse tipo de abuso? Ou, enfim, tem alguma dica ou tem alguma coisa que é certo? Por exemplo, se for um homem ginecologista, enfim, tem que ter alguém dentro da sala, enfim. Como que a gente pode se prevenir, então, assim, para que isso não aconteça? Então, de certa forma, essa relação entre profissionais de saúde, né, e o
vamos dizer assim, o santuário, que é o corpo do outro, né? É um processo que, obviamente, tem que estar dentro porque assim, você, como profissional de saúde, você sabe o que está dentro da sua cabeça. Né? Então, assim, o entendimento de como um toque possa ser interpretado pela outra pessoa é um caminho muito grande. Né? Cultura, tudo, né? Então, isso tudo... Emocional, né? Então, na grande maioria das vezes, quando você tem a necessidade de uma exposição muito grande, principalmente quando você envolve situações onde existe a exposição ou a necessidade de manejo, manipulação de genital, né, com exame físico, tudo mais, óbvio que tem que estar sempre alguém do lado, sempre, porque assim, a única forma de você contrapor, né, discursos vão ser assim, uma testemunha, vamos dizer assim. Aí, André, nesse ponto, poderia ser, por exemplo, alguém da família, de repente, falar assim, a senhora se sente mais à vontade, por exemplo, se couber dentro dessa situação. Sim. Ou se a senhora se sente mais à vontade se a sua esposa entrar, ou se a senhora se sente mais à vontade se seu marido entrar, ou sua filha entrar, ou uma adolescente, eu acho que aí é obrigatório, né, de repente que algum responsável esteja, ou precisa de ser necessariamente alguém da equipe, uma técnica, não precisa ser ninguém da equipe, né? Basta ser, assim, porque eu estou te falando assim, o que o profissional de saúde tem na cabeça, ele já sabe, né? Então, assim, óbvio que ele está ali para atender uma pessoa, seja lá em que modalidade for. Então, assim, a ideia da gente tentar colocar esse limite para o paciente, o entendimento, é fundamental, porque, por exemplo, se ocorre um mal entendimento, assim, em que o profissional se sentisse agredido, eu vou parar o atendimento aqui, tá? Então, assim, termino o atendimento aqui, ou se repetir, eu não atendo mais o senhor, né? E aí se reportar, provavelmente, a coordenadora do serviço, ou alguém que esteja... E aí a gente tem que trocar de profissional. Justamente, né? Então, assim, ou por que né, isso aconteceu, não aconteceu, isso vai entrar dentro de um segundo momento. Mas, assim, quando isso acontece com o profissional, assim, ele óbvio pode que, assim, parar o atendimento imediatamente. Pode parar o atendimento imediatamente. Então, se foi com um profissional, por exemplo, ele está dentro de uma sala e aí, de repente, o paciente pode cometer algum tipo de abuso com ele, né? E aí ele se sentiu agredido, ou verbalmente, ou fez alguma coisa, tocou, fez alguma coisa, e ele falou assim, olha, estamos encerrando o atendimento aqui. Isso, sem problema. E... não sei, aí explica por quê? Não, você pode até explicar, não, porque eu, enfim, me senti assim, à vontade, né? E assim, eu vou direcionar a senhora para outro profissional. Entendi. Então ponto pode final. Ser explicado ali naquele momento. E também não tem que dar muito argumento, pronto, acabou. Né? E aí depois a pessoa pode sair dali dizendo o contrário. Justamente. Só para poder se defender. Justamente. Não, foi ela que, entendeu? Mas aí vai entrar dentro de uma seara que não vai ter fim. Né? Então, assim, por isso que eu estou te falando, o profissional, ele que tem que tomar sempre a postura. É óbvio que quando o profissional invade, aí é crime, né? Então, assim, aí não tem muito o que... Entendeu? Obviamente vai ser uma situação... eu estou colocando aqui em defesa do profissional de saúde, né? Assim, como que um profissional tem que... Se acontecer dele ser assediado pelo paciente. Justamente, né? Porque assim, o contrário é óbvio que é crime, isso aí não tem nem... Aí, André, eu entro em outra situação dentro dessa situação do profissional também, que aí vai numa questão que pode ser polêmica, que é aquela situação assim. Por exemplo, eu presto muita atenção nisso aqui na clínica e tento orientar, mas eu entendo que isso vai contra um pouco o que as pessoas pensam, o que eu penso também fora de um ambiente profissional. Por exemplo, vamos lá, foi uma profissional de saúde atender, chegou, entrou, mas o jaleco super justo, uma calça super apertada, e aí ela entende, vamos pensar, aqui comigo aqui é um fisioterapeuta, que às vezes ele precisa de abaixar, aí às vezes é um dentista, e de repente tá ali, o profissional tá deitado, e aí ela tá ali às vezes com um super decote, e aí tá ali com os peitos na cara da pessoa ali. E aí assim, enfim, isso é uma forma de prevenção, mas lógico que não dá o direito de... A pessoa pode estar com o peito na cara do outro, mas que não dá o direito da pessoa fazer nada. Sim. Mas eu, no meu entendimento, que posso estar errada, que pode ser polêmico, eu acho que quando a gente está no ambiente profissional, se a gente puder evitar determinados tipos de comportamento ou de roupas, isso já
não sei, posso estar falando a maior doideira do mundo, mas que às vezes te blinda um pouco daquilo ali, de repente não ser percebido, assim, pra pessoa não te olhar com um olhar mais sexual e de repente te olhar com... Mas eu entendo também que isso é da cabeça de cada um. Às vezes a pessoa tá ali com uma roupa totalmente, a pessoa já tá com a cabeça pensando Não, sim, mas eu acho que assim, forma, essa linguagem não verbal, isso, ela é poderosa, ela passa para frente, isso, né? Não tenho dúvida. Então eu e acho aí, que de repente também falar, ó, aqui é uma relação, a gente tá aqui, a gente vai fazer um tratamento e você existe toque, eu vou precisar de encostar, se o senhor tá com a dor nas costas, ou um médico, eu vou precisar de olhar a sua mama. Então, às vezes, narrando o que vai ser acontecido para poder aquilo não ser interpretado de uma forma errada e também a pessoa entendendo o que vai acontecer. Agora, se o senhor vai ter que tirar a blusa, ou a próxima vez que o senhor vier, se o senhor se sentir mais confortável, venha com um top, ou venha com uma camiseta assim, assim, assim. Porque aí, se a gente for narrando, aquilo vai tirando um contexto sexual e trazendo para o contexto profissional, nessa narrativa de tudo que vai acontecer. Eu vou botar a mão aqui, eu vou tirar a mão daqui. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, são dois cenários assim, distintos, mas que se cruzam, né? Assim, uma realmente é a postura profissional, né? Postura no sentido da vestimenta, né? Desse não verbal, né? Desse não verbal. Não, isso é fundamental, né? Para você passar credibilidade, passar a sobriedade de... Né, daquilo ali que já é estranho e você ficou botando a mão. Então, ou seja, que ele entenda que é profissional. Justamente. Tem um cunho, né? Então, e eu acho que isso é uma postura que, assim, é quase que sagrada, que é obrigatória, né? A pessoa ter essa postura de um profissional, novamente, onde a gente está lidando com o corpo. Não é da pessoa ou é o filho de alguém, ou seja, são tantas... E às vezes tantas pessoas envolvidas. Nem se sente à vontade, de repente, com uma pessoa que está atendendo, eu estou aqui. Aí a mulher está com o peito na minha cara. Às vezes a pessoa não está nem à vontade naquela situação. Não, justamente. Então, e a outra coisa é justamente essa questão da informação. Então, assim, e aí vai desde as situações documentais mesmo até a narrativa, né, de todo exame físico ou até a própria postura do ponto de vista né, de manipulação do corpo, seja ele como for. Então, assim, narrar realmente é uma situação assim, de credibilidade, no sentido de estar assim, passo a passo. Ou, às vezes, não precisa nem narrar, vamos dizer, online. Mas, assim, ó, o exame físico vai ser isso, assim, assado, ou então o procedimento que eu vou fazer com a senhora é assim, assado. Vai durar meia hora, 40 minutos, 10 minutos. Pronto, acabou. Então, acho que dentro dessa situação assim, de informação, a gente vai estar assim, caminhando de maneira muito transparente. Já é isso que a gente conversou antes, já é um preventivo. Já é uma ação assim, eu vou me prevenir de repente, esse negócio debandar para um lado que possa ser estranho. E aí, às vezes, a gente... De repente, passar a adotar isso com todos, mesmo com aqueles que a gente acha que não tem problema nenhum, até com uma mulher, de repente. Às vezes a gente pode pensar, meu Deus, se eu sou uma mulher, eu vou adotar isso se for um homem. Não, que tal se você adotar isso com todos? Não, sem dúvida. Né? Uma mulher vai adotar isso com outra mulher, mesmo que não tenha nenhum... Passa a ser uma regra sua na hora de atender um paciente que você perceba que você vai estar fazendo essa invasão pessoal. Sim, né? E que de certa forma, assim, o profissional de saúde tendo, né, o corpo, a saúde do outro como um instrumento de trabalho, tem que ter essa percepção, essa sensibilidade de que, assim, você tem que ter um aviso, tem que ter essa noção de que, de certa forma, você está, novamente, né, assim, entrando num santuário, né, em que, assim, você tem que perceber. Então, óbvio que isso, com a experiência... No dia a dia também, as pessoas... na correria, às vezes isso vai se perdendo um pouco. E aí entra naquilo que a gente falou sobre time de atendimento, né, assim, se o cara em 5 minutos, a chance dele atropelar isso é enorme. Né? Ele mesmo tirar a roupa da pessoa. Não, total, né, assim, isso tudo a chance de acontecer é muito grande. Então, assim, se a gente estiver diante de por exemplo, o direito, né, de saúde, nesse cenário de prevenção, a gente está falando aqui basicamente do primeiro tópico, que é a relação paciente-profissional de saúde. Se a gente for descer um degrau um pouquinho abaixo, a gente vai estar dentro da parte documental, né? Assim, como que a gente também documenta todas essas... Assim, isso vislumbrando a questão processual. Então, assim, como que você vai... justamente, como que você vai
né, organizar suas provas, não precisa ser provas, mas assim, seu registro. Para você lembrar depois Sem do que dúvida. aconteceu, que são muitos pacientes, às vezes são muitos anos, às vezes alguma coisa vai aparecer para você um ano depois, Justamente. né? Quanto tempo, André, que uma coisa pode aparecer para o profissional? Por exemplo, aconteceu isso hoje. Em quanto tempo ele pode ainda ficar preocupado que isso possa virar um processo contra ele de uma situação que aconteceu, por exemplo, hoje? Então, de um dano criado, né, a pessoa ela tem até 5 anos para fazer uma... Olha só, como é importante documentar. Justamente. Que daqui a 5 anos você não vai lembrar de detalhes. Não vai, a gente teve várias situações assim, que se a gente prontuário às vezes, né, que não é bem pobre, preenchido, assim, em 5 anos você não consegue. 10, assim, enfim, mas até 5 anos do evento em si pode se, né, acionar. Então, assim, documento, e eu costumo falar para todos os profissionais de saúde que eu encontro nesse cenário, assim, por exemplo, você, né, tá com o poder do registro, porque assim, qualquer processo, assim, quase todos os que eu vi, né, envolvendo profissionais de saúde, instituição, profissionais de saúde, paciente, primeira coisa que se pede, prontuário. Ou seja, você cria a sua história, você cria sua defesa. Então, e documentando direitinho, explicando tudo como aconteceu, né? Você cria a sua defesa dia a dia. Então, assim, cada relacionamento, atendimento profissional que você tem, você criou sua defesa ali. Você criou. Lá na frente você não precisa se preocupar. Agora, quando você pega, abre o prontuário... Não tem nada, acabou. Não, é catastrófico. É catastrófico. Pensando agora do outro lado, André, por exemplo, um paciente. Agora a gente vai se colocar agora como pacientes que somos também, né? Então, de repente, esse paciente, ele chegou e aí foi o que você estava conversando comigo antes, que quando a gente oferece um serviço, ele está dentro da Lei de Defesa do Consumidor como qualquer prestação de serviço, né? Então, como que ele, de repente, ele pode, de repente, falar assim, isso eu me senti muito lesado, ou como que eu vou proceder, aí, de repente, se eu me sentir muito lesado, o que eu busco, aonde eu procuro, o que eu faço, qual é o passo a passo para aquele paciente que se sentiu lesado em alguma situação, e aí como é que ele pode saber se aquilo realmente é cabível de um processo, ou é cabível de uma reclamação? Então, eu acho que assim, sempre quando a gente se depara com essa situação onde existe uma vítima ou uma suposta vítima, a ideia é da gente tentar discriminar o dano causado, ou seja, qual foi o prejuízo que realmente eu tive, né? Assim, se é um prejuízo diretamente relacionado à conduta do profissional, né? Então, assim, obviamente, se isso for uma situação incontínua, assim, eu tive um prejuízo, porque o que acontece? Dentro da saúde, salvo pequenas exceções, a obrigação, né, é de meio, né? O que é isso? Na verdade, nenhum profissional de saúde tem a obrigação final de te entregar o resultado que você espera. Né? Então não é isso. Então assim, é uma obrigação de meio, né? Então você de conduzir tudo na melhor forma, como zelo, antes, com ética. Zelo, caminhando, ética, explicando. Justamente. E que pode dar certo ou não, porque não é uma ciência exata. Não é, nunca vai ser. Não é exato. Então o que eu faço com você, o que está escrito no livro, você não pode responder. Você pode ter uma alergia, você pode ter uma reação de que não estava esperado. Isso não quer dizer que houve um erro. Justamente. Né? Então é uma anatomia diferente, cada corpo é um corpo. Às vezes você está fazendo um procedimento, enfim, o seu ombro, a inserção do seu músculo é aqui, na outra pessoa é lá. Enfim. Né? Essa particularidade é inerente ao ser humano. Então, assim, óbvio que as respostas vão ser diferentes. Então, assim, daí uma expectativa não alcançada, né, ser interpretada como um dano e aí um erro, né, profissional, é um caminho muito grande, né? Então assim, eu acho que o profissional ele tem que entender, o profissional, né, a paciente que a gente está falando aqui, entender assim, ou medir o quanto aquele profissional está zelando pela conduta, pelo resultado, né? Quer dizer, eu caminhei, mas enfim, né, o profissional se esforçou, veio, aconteceu, né? Mas assim, não teve, assim, o resultado não foi esperado. E aí, se você olhar o histórico desse profissional, acontece sempre. Ele sempre faz isso com todas as pessoas. E às vezes o histórico é maravilhoso. E acontece. E eu entendo que a gente, como paciente, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente nunca quer que aconteça isso logo na nossa vez.
Então, às vezes, a gente estuda um profissional, a gente vê que é uma carreira, e de repente, quando a gente chega ali, algumas coisas não saem exatamente como a gente esperava. Justamente. Ou quando fica subentendido que aquilo também vai, de novo, dessa prevenção, de explicar muito bem antes de acontecer o procedimento, né? De tudo que pode acontecer de repente, mas eu acho que até nem dá para ser explicado, né, André? Porque às vezes acontecem coisas que são totalmente fora da curva. Não, total. Que assim, o corpo por isso que, reage de uma forma completamente diferente. Por isso que, de certa forma, assim, o que se tem como um esteio, né, de resultados favoráveis é justamente o zelo que o profissional tem, né? Assim, o zelo que eu falo, a dedicação e a obrigação de aplicar as melhores técnicas atuais possíveis, né? Assim, se você cumpriu com todo esse rito e o resultado não foi alcançado, isso não é um cenário para processo, porque assim, essa individualização de cada pessoa, ela existe, né? Então a gente vê isso de maneira muito... Então, assim, eu acho que o paciente precisa, né, ter cuidado num cenário desse, né? Por exemplo, averiguar, né, a credibilidade da instituição, a credibilidade do profissional. Então, assim, se certificar isso, você abre qualquer conselho hoje. Se ele está num local asseado, se é material esterilizado, se você for fazer algum procedimento. Enfim, justamente. São coisas, né, que você já vai se resguardando para que as coisas não deem errado. Mas, às vezes, mesmo aquilo, aí quando você faz esse histórico de pensamento, ele fez tudo certinho? Estava dentro do local asseado, estava com material esterilizado, estava com sei lá o que, e mesmo assim eu tive uma infecção. Pois é. Mas... Não, mas é isso aí mesmo. Então, assim, e aí, obviamente, você atrelar isso a uma demanda, um erro, é um caminho muito grande, né? Até porque, na verdade, mesmo dentro dessa seara de Código de Defesa do Consumidor, quando essa situação se expressa, obviamente que quem mesmo lesado acusa tem que provar. Né? Então, assim, a pessoa que foi imprudência, enfim, né? Se não conseguir provar... André, eu não sei se é muito, assim, eu sei que você não é muito das redes sociais, também não sei o quanto o direito ainda já está muito evoluído para essa parte de redes sociais, de denúncias que são feitas. Por quê? Eu percebo, né, que as pessoas agora resolveram acusar, por exemplo, se ela viu que um procedimento às vezes não foi feito ou que aconteceu alguma coisa dentro daquele atendimento que não foi de acordo com o que ela esperava e que às vezes nem foi o que foi prometido, porque aquela rede social só tem voz para um, né? E que de repente quando a pessoa responde, ninguém quer escutar, né? Então só quer, não, aí o outro, não, meu Deus, às vezes uma coisa que não tem nada a ver vira uma coisa absurda e às vezes acaba com um profissional de saúde, acaba com um profissional de maneira geral, acaba com uma empresa, exatamente por essa rede social ser tão permissivo e tão fácil a pessoa entrar ali e fazer denúncias tão graves contra pessoas e empresas. Isso já tem alguma coisa assim que já está regulamentada no direito? Ou como que isso... Porque eu percebo que isso não é tão simples, né? Então, eu não sei... Enfim, às vezes a gente é muito atacado nas nossas redes sociais, enfim, das nossas empresas. E como que a gente pode, de repente, também, porque às vezes as pessoas acham que ele é terra de ninguém. Você pode, de repente, falar ali, denegrir a imagem de um profissional, que às vezes nem é verdade aquilo ali que está falando. Isso, e já não é mais, quando né? a gente, ela se defende, a defesa não vai para ali. E aí todo mundo acha que aquilo ali é verdade, você acaba com a carreira de uma pessoa. Como que o direito está se posicionando? Porque é tudo tão novo, né? É tantas redes sociais, é tudo tão novo, mas como que assim, o que é... Enfim, né? Esse fenômeno das redes sociais, na verdade, vai de encontro àquilo que a gente vinha conversando antes, né? Talvez uns 10 anos atrás, eu percebi assim, uma demanda enorme de questões jurídicas. Reclame aqui, né? Não, reclame aqui, físico, isso, né? Reclame aqui, a própria ouvidoria, né, do hospital, enfim, uma série de... Isso era muito carregado, era assim, muita demanda. E de repente é um canal de uma pessoa só, né, ou de uma voz só, e aquilo ali às vezes pode se multiplicar ou não, mas é óbvio que assim, tudo que é colocado dentro de uma rede social é de inteira responsabilidade, né, da pessoa, né? Então, hoje em dia, desde o marco da internet para cá,
todas essas manifestações, ela tem cunhos probatórios, ou seja, se você falou, você vai ter que provar, né? Então não é uma coisa muito solta hoje em dia não, quer dizer, a partir do momento que você tem um registro e a fixação daquele registro, dependendo do alcance que aquilo tenha e o prejuízo que o profissional você possa... Você pode entrar com um processo contra aquela pessoa que denegriu a sua imagem. Com certeza. Porque às vezes, né, eu entendo, né, que quando a gente fala assim de um artista, às vezes são perfis falsos que vão lá e fazem aquilo. Mas quando a gente está na nossa área, normalmente é o próprio paciente que vai lá com o rostinho dele e com o nome dele. Sim. E aí quando a gente vê aquilo ali, a gente tem todos os dados dele no prontuário. Sem dúvida. Então, ou seja, é muito fácil achar aquele paciente que está fazendo aquilo. Porque assim, dentro de um âmbito que não é um profissional da área de saúde, que não passou, porque se você passou para um profissional, você tem os seus dados ali. Sem dúvida. Você tem seu nome, você tem seu documento. Porque às vezes num mundo assim, muito solto, assim, não, mas aqui ninguém sabe quem é. Na nossa área não é assim. Não é. Porque normalmente quem faz isso é um paciente, que a gente tem todos os dados ali dentro dos nossos, enfim, na clínica, registro, hospital, né? todo o registro. Um artista é diferente, porque ele vai lá, cria um perfil falso, aí vai lá, bloqueia aquele perfil, aí a pessoa faz outro perfil, aí a pessoa faz outro perfil. Mas normalmente na área de saúde que eu percebo, né, que os canais às vezes que as pessoas usam para fazer isso, normalmente exatamente onde tem maior visibilidade aquela instituição. E aí normalmente a área de saúde, onde que ela é encontrada? No Instagram, que hoje em dia todo mundo é ali, e no Google, porque é onde que você pesquisa uma empresa, né? Você, normalmente quando as você estrelinhas lá, né? Exatamente, você bota clínica, tal, aí pá, você vai lá e você vai ver, por exemplo, um hotel. Então, onde que a pessoa quer denegrir, mas não tem TripAdvisor, porque, ou seja, enfim, é onde a pessoa vai fazer a busca pelos comentários das pessoas que já passaram por aquela instituição. E às vezes um comentário muito maldoso ou que não é pertinente pode atrapalhar e muito, na verdade, a desenvoltura daquela empresa, né? E aí eu percebo, por exemplo, aqui na clínica o Reclame Aqui é isso, entendeu? Ou seja, a ouvidoria é o Google e o Instagram. Então a gente precisa estar sempre atento ao Google e ao Instagram e responder esses pacientes para entender qual foi aquela queixa. Eu, pelo menos, eu sou muito assim, eu sou uma gestora de que sempre eu acho que vale a pena ouvir, independente desse paciente ele tá... Porque se ele gerou essa insatisfação, em algum momento a gente errou. Por mais que ele fosse um paciente problemático, eu acho que cabe a gente entender que ele é um paciente problemático, de que forma a gente pode agradá-lo. Eu sei que às vezes é impossível, mas a gente sempre pode agradar. Porque senão a gente sempre tira a responsabilidade da gente e joga no outro. Ah, mas, por exemplo, às vezes quando eu começo a entender, mas o que aconteceu com esse paciente aqui, o que ele reclamou? E aí, como eu tenho uma empresa e tudo vai chegando os prints todos para mim das reclamações. Aí quando eu começo a entender, porque aí eu também crio um critério de escutar todos os lados. Isso é muito importante. Então, por exemplo, chega uma reclamação. Então, primeiro, a reclamação foi de quê? Da recepção. Então vamos escutar a versão da recepção, vamos escutar a versão do profissional. Depois que a gente escuta todas as versões, aí a gente vai entrar em contato com o paciente, porque ele também vai contar a versão dele, junto com a versão de todo mundo. Então todo mundo precisa ser escutado. Não existe um fato com uma única versão. Né? E apesar assim, de você, né, dos pacientes, dos clientes, assim, usarem a rede social, na verdade, eu acho que a instituição ela tem que estipular esse canal, quer dizer, o que vai ser oficialmente levado em consideração. Até assim, porque de certa forma, quando a instituição se coloca nessa posição de entender, de escutar... Sabe que é um canal de chegar até alguém, né? Pois é, justamente. Justamente. Aí justamente, a senhora quer resolver o problema da senhora ou quer aparecer? Né? Então, assim, de certa forma, quando você tem um canal legítimo de entrada, né, eu acho que isso, de certa forma, é a situação mais transparente possível. E, obviamente, dá o retorno. Né? Eu acho que muito do que se peca hoje é a falta do retorno em si. Porque, às vezes, finge que não tá, vamos resolver seu problema e não volta mais, enfim, né? Se realmente, né, for um problema, mas então, assim, garantir que esse canal funcione de maneira segura é uma coisa que precisa ser, assim, organizado, né, para poder isso funcionar de maneira boa.
Eu entendo, e também pensando nisso, né, assim, às vezes acontece muito isso aqui na clínica, o paciente vai lá, acaba colocando alguma coisa que ele não ficou satisfeito e imediatamente a gente já entra em contato com o paciente, porque assim, eu acho que é cada um dentro de um universo. E eu penso assim, o meu universo, eu consigo responder a todas as pessoas que fazem a queixa, porque dentro do meu universo, né, de queixas, é totalmente possível para mim responder e fazer todas. Sim. Mas dentro de uma, por exemplo, do hospital é impossível, porque você precisa de usar um outro filtro. Até porque são vários serviços, né? Assim, que vai desde hotelaria até realmente o centro cirúrgico, então, médico. Isso acaba tendo que ter um filtro muito importante. Mas é super importante para quem está escutando a gente entender em qual lugar você está. Se você pode, é sempre importante você escutar. Sem se dúvida. É possível, né, André? Tipo, se você é pequeno, o suficiente para você responder, pelo menos para mim, eu acho que é sempre bom, mesmo que seja, deixa a pessoa falar o que ela... Primeiro para você conhecer o seu negócio, ou para você escutar por uma outra voz o que está acontecendo. Porque ali, às vezes, você detecta muitos problemas. Eu nunca deixei de aprender escutando. Nunca deixei. Exatamente. Até paciência, tipo assim, você aprende a ter paciência. Então, assim, até não vai valer de nada daquilo que você escutou do ponto de vista técnico, mas você exercitou sua paciência. Exatamente, ou senão até treinar a sua equipe para exercitar a paciência, porque começa ali. Então, se de repente chega uma pessoa, não, mas essa paciente, sempre assim, quando eu vou perguntar, não, essa paciente é muito complicada. Aí eu falo assim, gente, tá, essa parte eu já entendi, mas depois desse paciente muito complicado, como que você resolver um problema de um paciente que teoricamente você disse que é muito complicado? Então até para você treinar a sua equipe, porque quando a gente trabalha com pessoas, enfim, todas as pessoas elas têm um nível dela de complicação, que elas não estão no dia bom, enfim, mas como a gente vai, porque às vezes é exatamente isso, quando a gente chega com uma pessoa muito complicada, ela só precisa de falar. Deixa ela falar, leva ele num lugar, então treinar a recepção também, ou aquela pessoa que vai lidar com aquela pessoa, de saber lidar com essas pessoas. Porque assim, olha, foi muito complicado, mas olha só o que você fez, você não conduziu bem essa situação, te levou a esse lugar. Eu acho que quando chega na reclamação é porque tudo deu errado antes. É verdade. Então a gente precisa de tentar organizar aquilo ali para não chegar na reclamação. E um exercício bom, né, do ponto de vista institucional para isso acontecer, é justamente as auditorias internas, né? São as reuniões, as revisões, são, né, as... E a gente só sabe escutando, né? Só sabe escutando. Então, assim, na verdade, criar alguns protocolos. Então, assim, tá numa frequência de pacientes complicados, seja lá por que motivo for, né? Vamos criar um protocolo. Como é que é? Você identificou e tal. Então, você começa a normatizar uma coisa que às vezes é áspera, né? De ficar lidando com uma questão extremamente técnica, lisa, sem grandes arestas, porque as pessoas estão... Tentar mesmo olhar para o outro, para essas relações pessoais que a gente começou lá de uma maneira um pouco mais carinhosa. Eu acho, eu fazer meus estudos, fazer meus cursos de gestão, uma das coisas que mais... Eu acho que antes a gente achava, né, que dentro de um profissional que a gente mais procura são competências técnicas, mas hoje em dia um grande profissional que ele tem competências de lidar com pessoas, né? O que a gente chama de hard skill ou de people skill, é sobre, assim, um bom profissional é aquele que em primeiro lugar sabe lidar melhor com questões emocionais, pessoais. E às vezes o técnico hoje em dia tem ficado realmente em segundo lugar, porque um profissional muito técnico que não sabe lidar bem com pessoas, o técnico dele fica totalmente capenga. Ele é muito lábil, né? É um cara que se projeta, mas não se sustenta. Isso, né? Então, ou seja, desenvolver isso, né? Dessa people skill, de saber lidar com... Assim, a gente pensa, ai, que saco. Não, gente... Isso faz parte hoje de qualquer profissão, de qualquer grande profissional técnico. Ele precisa de ser um grande profissional e lidar com questões de pessoas mesmo, pessoais, emocionais, saber lidar com uma situação como um todo. Principalmente nós, profissionais de saúde, que lidamos com pessoas que estão abaladas emocionalmente, com doenças, você então, oncologista, que aquela pessoa já chega num estado mais emocionalmente frágil, né? Então, de certa forma, acho que assim, esse é o ponto fundamental. Eu acho que assim, quando você escolhe uma profissão,
né? Assim, você tem que entender o seu elemento de trabalho. O seu elemento é o outro, né? É a carência do outro em qualquer aspecto que seja, né? Quer dizer, ninguém passa aqui em frente à sua clínica e fala, hoje eu vou entrar aqui para... Porque eu tô bem. Tô bem. Tô ótimo, tô chegando. Eu passei aqui e vou entrar aqui. Não, assim, a pessoa independente da dinâmica de problema, vai chegar na frente desse profissional. Então, assim, emocionalmente em primeiro lugar, justamente, depois, antes da dor física. Né? Justamente. Então, assim, o que move, né, e obviamente, antes de você conhecer qualquer profissional tecnicamente, essa leitura que o ser humano faz da linguagem não verbal é puramente emocional, né? Então, muito bom a gente falar sobre isso, mas agora sim, enfim, o André, todo mundo que olha pro Dr. André quando chega para consultar com ele, dentro do hospital, tudo, ele é a pessoa assim, é o que eu comecei falando. Se você quer um conselho, se você quer um parecer, ele é a pessoa sensata, organizada, que vai ter sempre assim uma coisa ótima para poder falar, sabe aquela pessoa? E fora desse ambiente de trabalho, André. Porque assim, eu conheço o André fora do Brasil, sei o que ele gosta, mas eu tenho certeza que você que convive com o seu André sério, com o Dr. André que pode ser seu médico, que eu tenho certeza que você tem um amor, um carinho enorme, um respeito enorme por ele. Tem muita curiosidade de saber, de repente, o que o Dr. André gosta de fazer enquanto não tá lendo muito, estudando muito, trabalhando muito, atendendo muito, resolvendo muitos problemas lá do hospital, né? Eu gosto muito de música, eu gosto de música, adoro música. Música, né? É uma música forma, em todas né? em todos os níveis, assim, né? E, enfim, aí entra mesmo, porque tudo vai quase que cai em leitura, né? Porque é história, enfim, mas música é um hobby bem interessante. Você gosta bastante. Adoro. Gosto. Geralmente música compõe esses ambientes, né? E né, o Rafa também, né? Que seu filho, eu acho que também gosta muito. Eu acho que acaba tendo essa troca, às vezes. Quando a gente também acaba tendo um momento único, assim, com os nossos filhos, que une, às vezes, ali, interesses em comum, né? Aí você consegue chegar, assim, na música que ele gosta, pois é. Essa relação da gente lá em casa também difícil. Isso, tá no heavy metal agora, né? Você tá também? Aí você acompanha. Eu consegui fazer com que ele vendesse a bateria dele, né? Agora ele falou, não, mas já vou comprar outra. Eu falei assim, nossa senhora. A bateria era acústica, então assim, a princípio só ele escutava, né? Agora não, vou comprar uma... Bem potente. Não é bom, né? Quando você estiver no ambiente pois possa, né? justamente. Você bota lá fora, né? Porque aí... A ideia vai ser essa. Mas deixa pra daqui a alguns meses. Agora ainda a gente não tá podendo essa bateria, né? Mas instrumento, você gosta de alguma, né? Tipo, você toca alguma coisa, você gosta de instrumento ou mais escutar não, só escutar. mesmo, Assim, né? Porque é mais um talento aí não dá pra mim. Não, acho que, mas assim, aprecio, mas assim, tocar do fora, não dá, não tá no meu talento. A gente tá demais, né? São muitos talentos, ainda fala assim, não, porque eu toco muito aí também, né? Não só, mas a gente vai na apreciação aí dos vinhos, da bobeada. Junto, né? Em família, né? Verdade. Isso é muito bom. Pra gente finalizar, André, o que você acha, assim, se você pudesse, assim, falando um pouco sobre, eu acho que a gente falou muito sobre, assim, essa parte mesmo da gente conseguir se exercer mesmo essa ética profissional e entender de onde até vai os nossos direitos, os nossos deveres. Se a gente pudesse passar uma coisa, de repente, que possa proteger tanto o profissional como o paciente, de repente, de caminhar para alguma coisa processual, né, que é muito demorado, que é trabalhoso para ambas as partes, né? O que você deixaria de dica, assim, né? Apesar da gente já ter falado bastante coisa, né? Eu acho que a gente assim, sempre volta assim, nas situações essenciais, né? Assim, a gente tem que se conhecer como ser humano, a gente tem que se conhecer como assim, o entendimento do que você gosta de fazer, quer dizer, entender que você está dentro de um ambiente em que você não vê passar a hora, né? Quando assim para quem está trabalhando, não pode ter o happy hour, né? Trabalhando, que eu falo assim, fazendo aquilo que você gosta. Você vê a hora passa, cara, já acabou. Já acabou. Não, hoje é segunda-feira, cara. Hoje é o dia. Então, assim, eu acho que a ideia do entendimento, de você se encontrar, né, com aquilo que você tem sintonia em fazer,
assim, eu acho que é a raiz de poucos problemas profissionais. Né? Agora, uma pessoa que está desencontrada, desencaixada, a chance de desdobrar em um mau atendimento, em arestas, é muito maior. Então, assim, conheça-te a ti mesmo. E eu acho que isso que o André falou é super legal e é muito legal a gente falar de coisas que a gente realmente faz. Então, eu acho que você está falando de uma coisa que pode ser um pontapé para muita gente. Não que você... acho que durante toda a sua trajetória, o quanto você se interessou e foi se interessando por novas coisas. Sim. Isso faz a nossa profissão ficar aflorada. Então, de repente, se a gente para num lugar, a gente meio que estaciona o nosso desejo de curiosidade, de avançar. Dentro, às vezes, por exemplo, você... Não que você deixou de gostar, porque eu sei que você é apaixonado pelo que você faz como oncologista, de atender paciente. Mas quantas vertentes você faz disso que você hoje é? Então, por exemplo, você ama atender seus pacientes. Mas imagina se você fizesse isso de segunda a segunda, será que você teria a mesma paixão? Então, em tais dias você está ali para os seus pacientes, depois você está fazendo outra coisa. Sim. Dentro, às vezes, de uma mesma profissão, a gente pode, de repente, nunca é tarde. Olha, o André está dando um exemplo de, ou seja, depois de cursar, imagina, anos e anos de especializações, todo dentro da medicina, de repente, se sentiu vivo para fazer uma nova profissão. E nunca é tarde para a gente, de repente, se apaixonar por uma outra coisa, né? Ou de exercer a nossa profissão de outro ângulo, né? Porque às vezes a gente olha para uma profissão, que saco, vou ficar só fazendo isso. Ó, eu não tô aqui, ó, sou fisioterapeuta, gestor de clínica, tô aqui no podcast. Justamente. Tô dentro da minha profissão com um novo vertente. Então agora chega aqui o momento que eu dou risada, que eu brinco de ser entrevistadora, falando da minha profissão, da minha experiência, mas com um novo olhar. Sem dúvida. Eu acho que a gente também aprender a fazer esses 360 na nossa profissão, dá esse frescor, né? Dá. Eu sempre falo assim para as pessoas, é justamente isso. Eu acho que assim, a ideia de, né, eu via na faculdade lá, né, assim, quer dizer, estudava, trabalhava, né? Aí chegava, né, os colegas de turma, né, eu falei assim, pô, não, mas estudei de muito essa matéria, não sei o que, eu tô muito cansado. Eu falei, você tá brincando, né? Então, tipo, né, sei lá, 20 anos, né, mais, menos que eu. Então, assim, essa força, né, de mudar e de ver, né, as situações por vários ângulos, dá um frescor. Dá. E eu acho que te dá assim, uma sensação de liberdade enorme, né? No sentido de realmente você ter um trabalho ou uma profissão dentro de uma obrigação, não é uma questão muito agradável. Eu acho que eu sou muito assim, né? Eu adoro um desafio. Então, toda vez que a gente se desafia, a gente se motiva a algo novo, né? Então, às vezes, quando a gente está ali naquele mesmo lugar, parece que a gente se acomoda um pouco, aí tudo vai ficando chato, aí quando entra um desafio, o olho brilha de novo, né? Justamente. Assim, opa, agora eu vou fazer isso. Não, e isso aí, é de repente, fantástico. dá esse frescor do desafio dentro daquilo que a gente já está fazendo. A Érica agora, minha esposa, ela tá no mestrado, né? Na UENF, né? E aí, ela falou, vamos lá assistir uma aula comigo. Eu falei, vou lá. Fui lá assistir a aula. Aí o cara falou assim, tu não quer vir pra cá? Eu falei, espera. Foi esse o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado muito, tenham aprendido, porque uma super oportunidade tirar o Dr. André de todos os afazeres dele, dos pacientes dele, de toda uma honra. Muito obrigada pelo seu tempo, André, porque eu sei que hoje o que a gente tem mais de precioso na nossa vida é o nosso tempo, é a nossa forma da gente aproveitar melhor o nosso dia, e você ter parado um pouquinho do seu dia para vir aqui dividir um pouquinho da experiência, né? Trocar alguma coisa, poder dividir o que a gente aprende com outras pessoas é muito nobre. Muito obrigada. Um tempo bem aproveitado é uma dádiva, né? É bom, né? Sempre a gente tentar, né? Fazer isso com a gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Vão ficar as nossas redes sociais aqui. O do André sinto muito, porque ele não é uma pessoa muito de redes sociais. Mas vocês encontram ele lá no Hospital Dr. Beda, se quiserem tirar alguma dúvida. Lá no Instagram do Oncobeda também, do Grupo Imene. Todo que é referido a isso, vocês podem mandar uma mensagem pro Dr. André, para mim também, que eu tiro a dúvida de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo.